Olá, que bom ter sua companhia. Sabe, a gente costuma pensar no amor como um grande mistério, algo que acontece com a gente. Mas e se não fosse bem assim? E se o amor fosse mais parecido com uma casa, uma estrutura que a gente constrói tijolo por tijolo? Essa é a ideia que a gente vai explorar hoje. A arquitetura do amor como algo que nós podemos ativamente edificar. Então vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que realmente significa amar? Será que é só aquela paixão de cinema, aquele sentimento que nos tira do chão? Ou será que a nossa ideia comum de amor está, na verdade, um pouco incompleta? Talvez a gente precise de uma nova planta, um novo projeto para entender de verdade o que é isso. E aqui a gente já começa com uma ideia que muda tudo. De um lado, essa visão do amor como algo que simplesmente nos acontece, quase como um acidente. Do outro lado, uma perspectiva muito, mas muito mais poderosa. O amor como uma escolha diária. Não é algo parado, estático. É um verbo. É uma prática, sabe? Uma prática consciente que aparece nas pequenas decisões de todos os dias, especialmente naqueles dias mais difíceis. Então, o nosso ponto de partida é este. O amor como construção. A ideia de que ele não acontece por acaso. Ele é projetado e construído com intenção. E olha, toda construção que se preze precisa de uma base, de um alicerce forte. No amor, essa base tem dois pilares que são essenciais: verdade e respeito. Vamos falar um pouco da verdade, e não é só sobre não mentir, vai muito além. A verdade aqui é a energia da transparência, sabe? É aquela honestidade emocional que permite que a conexão seja de verdade genuína. Sem essa luz, o amor meio que sufoca, fica no escuro das meias palavras, das coisas não ditas. Agora, o respeito. Se a verdade é a luz, o respeito é a estrutura que não deixa a casa cair. É o compromisso de proteger a dignidade da outra pessoa, mesmo e principalmente quando a gente está no meio de uma discussão, quando a raiva aparece. É o que nos permite atravessar um conflito sem destruir o que foi construído. Com a base firme, a gente começa a subir as paredes. É aqui que a arquitetura do amor ganha vida, no dia a dia. E essas paredes se erguem com dois movimentos essenciais: cuidar e estar. E o que é interessante aqui é o contraste. Muitas vezes, cuidado e controlo se confundem, né? Mas são opostos. O verdadeiro cuidado liberta. Ele apoia a autonomia do outro, incentiva que a pessoa cresça. Já o controlo, o controlo nasce do medo e ele aprisiona. Cuidar é dizer, eu confio no teu caminho. Controlar é dizer, eu preciso te vigiar. E como é que o cuidado aparece na prática? É a arte de perceber o que não está sendo dito em voz alta. É notar os detalhes, o olhar que desvia, o suspiro um pouco mais pesado, o silêncio que na verdade grita. Cuidar é ter essa sensibilidade para ler a linguagem não verbal da alma do outro. Isso nos leva para outra distinção que, nossa, é muito importante hoje em dia. Uma coisa é estar junto. É físico. A gente pode estar no mesmo sofá, olhando o celular e estar a quilômetros de distância emocionalmente. Outra coisa bem diferente é estar presente, é oferecer atenção de verdade, conexão. É desligar o mundo lá fora e se conectar com quem está ali, na nossa frente. Agora, a gente entra nos elementos que exigem coragem, a vulnerabilidade e o perdão. Eles não são feitos de aço, mas dão para a nossa construção uma resiliência que nenhuma outra coisa consegue dar. Vulnerabilidade. Essa é uma palavra que muita gente entende errado, né? Associam com fraqueza, mas aqui a gente vê como o oposto. É a coragem de se mostrar como se é de verdade, com os medos, com as inseguranças. É através dessa honestidade que a gente derruba os muros que nos separam e constrói as pontes para uma intimidade real. E depois o perdão. Essa frase aqui, ela resume perfeitamente a essência da coisa. Perdoar é soltar as correntes invisíveis que prendem o coração ao passado. Não é sobre a outra pessoa, é sobre a nossa própria libertação. Então o ponto central é este. O perdão é uma escolha nossa, interna. Não depende de um pedido de desculpas, não depende do arrependimento do outro. A gente perdoa para recuperar a nossa paz, para que a mágoa não continue ditando o nosso presente e envenenando o nosso futuro. Com a estrutura de pé, falta o ambiente, né? A atmosfera onde o amor consegue respirar. E essa área é feita de duas coisas: liberdade e paciência. E isso pode até parecer um paradoxo. Como assim liberdade fortalece uma ligação? Simples, porque a liberdade garante que o amor seja sempre uma escolha renovada e nunca uma obrigação. O amor que prende, que sufoca, está doente. O amor que liberta, esse sim, é maduro. A paciência
por sua vez, é a linguagem silenciosa do cuidado. É a sabedoria de entender que cada pessoa tem seu próprio tempo para curar, para se conectar, para processar as coisas. A impaciência comunica: você não está sendo rápido o suficiente. A paciência diz: eu respeito o teu processo. E claro, essa atmosfera precisa de equilíbrio. A reciprocidade é o que mantém a relação viva. E não significa dar e receber na mesma medida exata, como se fosse uma conta matemática. Significa que existe um fluxo, um movimento de ida e volta. Sem isso, o amor vira um peso para um dos lados. Com isso, ele se transforma num lugar seguro. E quando todos esses elementos, a base, as ações, a coragem e a atmosfera, se juntam, a gente chega ao topo da construção. O amor maduro, que se manifesta como serenidade. Serenidade não é a ausência de problemas, de jeito nenhum, pelo contrário. É a força interior que nos permite enfrentar as tempestades da vida sem que a gente desmorone. É a capacidade de sentir tudo, a dor, a alegria, a raiva, mas sem perder o nosso equilíbrio, o nosso centro. E este slide resume tudo de uma forma brilhante. Olha só, o amor é a fonte de tudo. O cuidado é o seu gesto. A presença é a sua linguagem. A vulnerabilidade é a ponte para a conexão. O perdão é a libertação. O respeito é a estrutura. E a serenidade? A serenidade é a morada final. O lugar onde o amor maduro finalmente descansa. No final das contas, a grande lição é esta. O amor não é um bilhete de loteria que a gente encontra por acaso. É uma construção, um projeto deliberado de arquitetura emocional. É a soma de todas as pequenas escolhas silenciosas que a gente faz dia após dia. E eu deixo este pensamento final. Construir o amor exige esforço, sim. Exige coragem, consciência. Mas o resultado é transformador. Porque um amor construído sobre esses pilares não apenas nos dá um abrigo, ele tem o poder de transformar tudo aquilo que toca.